This call is now being recorded. Ao Divino Mestre Jesus, pedindo a bênção para o encontro de hoje, que o estudo seja proveitoso e que a gente saiba aproveitar ao máximo desse conteúdo. Abençoe a nossa instrutora, Ana Carolina, e abençoe a todas as pessoas presentes nesse encontro, nessa aula, que com certeza vai ser de muito bom grado para nós. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Gláucia. Por nada. Pessoal, todos estão com o livro dos médiuns aberto? Eu precisaria de um voluntário. Eu gostaria que a gente lesse mesmo no texto o item 95, que é a evocação do espírito. Que o Kardec coloca na íntegra aqui no item 95, que sintetiza bastante o que a gente está falando sobre os fenômenos físicos, e principalmente esse último agora, que nós estamos analisando, que são os fenômenos de transporte. Então, eu gostaria que algum voluntário pudesse, quem gostaria, que tiver com o livro aí em mãos, aberto aí no item 95, para a gente apreciar a leitura. Um voluntário apenas. Quer que eu faça? Pode fazer, Gláucia. Para a gente não perder tempo. Pode fazer, por favor, então. Pode ler direto? Pode ler direto. Então tá. Item 95, diálogo com o espírito perturbador da rua de Noé. Primeiro, evocação. Que tinhas de me chamar? Queres umas pedradas? Então é que se havia de ver um bonito, salve-se quem puder, não obstante o teu ar de valentia. Segundo, quando mesmo nos atirasses pedras aqui, isso não nos amedrontaria. Até te pedimos positivamente que, se puderes, nos atires algumas. Aqui talvez eu não pudesse, porque tenho um guarda a velar por ti. Havia na rua Desnoyers alguém que, como auxiliar, te facilitava as partidas que pregavas aos moradores da casa? Certamente. Achei um bom instrumento e não havia nenhum espírito douto, sábio e virtuoso para me embaraçar, porque sou alegre e gosto às vezes de me divertir. Quarta pergunta feita a esse espírito, né? Qual a pessoa que te serviu de instrumento? Uma criada. Era malgrado seu que ela te auxiliava? Ah, sim, pobre, era a que mais medo tinha. Procedias assim com algum propósito hostil? Eu não, nenhum propósito hostil me animava, mas os homens que de tudo se apoderam farão que os fatos redundem em seu proveito. Que queres dizer com isso? Não te compreendemos. Eu só cuidava de me divertir. Vós outros, porém, estudareis a coisa e tereis mais um fato a mostrar que nós existimos. Dizes que não alimentavas nenhum propósito hostil. Entretanto, quebraste todo o ladrilho da casa. Causaste assim um prejuízo real. É um acidente. Onde foste buscar os objetos que atiraste? São objetos muito comuns. Achei-os no pátio e nos jardins próximos. Achaste-os todos ou fabricastes algum? Não criei nem compus coisa alguma. E se o não houvesse encontrado, terias podido fabricá-los? Fora mais difícil. Porém, a rigor, misturam-se matérias e isso faz um todo qualquer. Agora, dize-nos, como os atiraste? Ah, isso é muito mais difícil de explicar. Busquei auxílio na natureza elétrica daquela rapariga, juntando-a à minha, que é menos material. Pudemos, assim, os dois transportar os diversos objetos. Vais dar-nos de boa vontade, assim o esperamos, algumas informações acerca da tua pessoa. Dize-nos, primeiramente, se já morreste há muito tempo.
Há muito tempo, há bem 50 anos. Que eras quando vivo? Não era lá grande coisa, simples trapeiro naquele quarteirão. Às vezes me diziam tolices, porque eu gostava muito do licor vermelho do bom velho Noé. Por isso mesmo queria pô-los todos dali para fora. Foi por ti mesmo e de bom grado que respondeste às nossas perguntas. Eu tinha um mestre. Quem é esse mestre? O vosso bom rei Luís. Aqui tem uma nota. Motivou esta pergunta a natureza de algumas respostas dadas que nos pareceram acima da capacidade desse espírito, pela substância das ideias e mesmo pela forma da linguagem. Nada, pois, de admirar é que ele tenha sido ajudado por um espírito mais esclarecido, que quis aproveitar a ocasião para nos instruir. É este um fato muito comum, mas o que nesta circunstância constitui notável particularidade é que a influência do outro espírito se fez sentir na própria caligrafia. A das respostas em que ele interveio é mais regular e mais corrente. A do trapeiro é angulosa, grossa, irregular, às vezes pouco legível, denotando caráter muito diferente. Que fazes agora? Ocupas-te com o teu futuro? Ainda não, vagueio. Pensam tão pouco em mim na terra que ninguém roga por mim. Ora, não tenho quem me ajude no trabalho. Nota: ver-se-á mais tarde quanto se pode contribuir para o progresso e o alívio dos espíritos inferiores por meio da prece e dos conselhos. Como te chamavas quando vivo? Gianete. Está bem, Gianete, oraremos por ti. Dize-nos a nossa evocação, te deu prazer ou te contrariou? Antes prazer, pois que sois bons rapazes, viventes alegres, embora um pouco austeros. Não importa. Ouviste-me, estou contente. Engraçadinho ele. Engraçado, né, essa comunicação. E aí, pessoal, do que se trata essa comunicação, né? É de um espírito que jogava as pedras na rua, né, nas pessoas que ali passavam. E o Allan Kardec teve a oportunidade, através da evocação, né, para poder se comunicar com este espírito. Qual era aqui o objetivo? Por que ele fazia isso? Isso casa, né, com aquela explicação teórica que a gente tenha que a gente já estava vendo, né? Por que os espíritos se usam deste meio de comunicação? Eles querem chamar Se atenção, divertir, né? se Diversão, divertir, né? A botar gente pode. medo. Exatamente. Você viu, né, que a médio sensitiva, aqui no caso, né, a médio efeito físico, melhor dizendo, era que, né, era uma pessoa que ali estava na rua, que ali, né, trabalhava na rua, tanto que ele fala, né, quem é que te serviu como instrumento? Ou seja, quem era a sua médium? Qual era esse médium, né? Qual era aquele que estava ali doando né, doando a energia, né? Ou seja, o fluido vital. Quem era? Era uma moça, né, que estava aqui descrita, inclusive a que mais tinha medo, né? É a que mais sofria, né, que mais ele coloca, né? Era que, né, pobre moça, era a mais assustada. Né? Então, a gente pode ver que a intenção dele é praticamente chamar, aliás, a intenção dele é chamar atenção, né? A atenção desse, ou seja, não era um espírito, como a gente pode ver, teve até auxílio de um espírito superior, né? Ali, durante a evocação, né, com Allan Kardec, tinha o intuito do quê? De passar essa instrução, né, na própria palavra do espírito, justamente por ele ser, como é descrito aqui, uma pessoa simples, né, de pouco conhecimento. Ele não tinha como, né, dar, né, falar com tantas palavras, né, ele até consegue descrever para a gente, né, tanto que o Allan Kardec pergunta agora, como que você conseguiu atrair as pedras, atrair os objetos? Como que você conseguiu este efeito? Né? E ele explica para a gente. Como que ele explica? Ele pega um pouco do fluido dele, que é menos material, né? Ele mesmo descreve isso, pega da médium ali no caso, que é essa moça,
daquelas outras, daqueles outros, os outros fluidos que compõem o meio ambiente. E assim ele conseguia fazer com que as pedras, né, elas eram atiradas. Né? Então, ele mesmo consegue explicar, logo que só que ele só consegue fazer isso, né, dar essa comunicação, justamente porque ele estava sobre o auxílio. O que você acha? Quem observou mais alguma coisa interessante nessa evocação, nessa comunicação que o Allan Kardec colocou aqui no item 95? Alguém observou mais alguma nota? O que vocês acham? Já que ninguém falou, Ana, a proteção a proteção, né? Né, que ele fala, né? Por que você nunca está fazendo agora, jogando a pedra, né? Exatamente, né? Ele fala dos guardas, né? Por causa dos guardas que ali estão, né? Ele estava ali somente para poder explicar. Aí é perguntado ao espírito, mas por que você não consegue fazer agora, né? Esse fenômeno, esse efeito? Justamente porque ali não era, né? Ali era para ele passar a explicação, não para ele praticar o efeito. E apesar de já ter dado, né, um prejuízo material, né, ele quebrou os vidros, né, as janelas, né, as vidraças, né, e ele mesmo disse, isso é um detalhe, né, talvez porque não seja para conta dele, né, que ele apenas quebrou, né, mas o que é interessante é que aqui não é um espírito leviano, né, o Allan Kardec não está conversando aqui com um espírito leviano, ele está conversando com um espírito inferior, né, que inclusive, né, um pouco até pelas notas finais, quando o Kardec colocou aqui para a gente, até um pouco carente de atenção, de prece, né, anda há 50 anos já que se deu o desencarne dele, mais ou menos, como ele mesmo disse, e há 50 anos ele fica ali vagando né, ou seja, perdido aqui ainda no mundo material, né, e brincando, né, ou seja, ele não está seguindo o que todos nós devemos seguir após o desencarne. Então, se trata de um espírito ainda de pouca inteligência, né, de pouca evolução, ao ponto de, até para poder se comunicar, né, ele precisa se manifestar com auxílio de outro espírito, né, mas aqui nós não temos um caso de um espírito leviano, tanto que ele não jogou, ele não estragou a janela porque ele queria se vingar de alguém, ou era uma pessoa indeterminada, só que ele queria jogar a pedra. Ele queria apenas era um ato para ele se divertir. Pode falar, Emerson. Boa noite a todos. Boa noite. Eu notei ali, não sei se provavelmente devo estar errado, mas parece que ficou condicionada a evolução dele ali às orações, o socorro, no caso, falei errado, as orações das pessoas e tudo mais. Mas uma vez que ele é um espírito inferior, como é que fica essa questão? Como que ele vai ter essa noção do que ele tem que fazer para ele conseguir evoluir e ir para frente? Porque não foi perguntado ali para ele onde você se encontra, onde você fica. Ele sente, né? Ele falou assim: olha, ninguém mais pensa em mim, ninguém mais está orando, né? Ninguém mais está pedindo. Ele não tem essa noção, essa instrução. Não, que ele desencarnou, eu me encontro já na vida espiritual, então por isso que eu preciso pedir ajuda. Ele não teve essa tomada de consciência ainda. Então, mas aí, vamos falar das leis do espiritismo. Ele fica condicionado a essa situação para que ele possa ir para frente? Ele tem que despertar essa consciência. Quando a gente desencarna... Mas ele é inferior, você entendeu? Por isso que eu fiquei na dúvida. Mas ele é inferior, por isso que eu fiquei na dúvida. Sim, ele precisa de auxílio, né? Ele precisa de prece. Mas, por exemplo, eu posso muito bem desencarnar e querer ficar aqui. Não, eu quero ficar na minha rua. Ele quis ficar ali. Ele quis perturbar essas pessoas que... Ele fala, ó, alguns aqui até falavam de mim, né, porque eu bebia, porque, né, falavam de mim. Então, isso provavelmente, né, que não é o caso da evocação aqui, mas se a gente for analisar, provavelmente, ele estava ligado a essa rua, a essas pessoas. Porque nem sempre, Eros, o socorro, ele vem de forma imediata.
É só a gente pegar o livro nosso lá, que desenha melhor essa questão, essa sua dúvida, né? O André Luiz, que passou. Tudo bem que ele era um suicídio involuntário, tá? Mas ele que passou, né? Ficou naquela zona de pensamentos que ele chama de umbral. O socorro só veio realmente quando ele entendeu onde estava, entendeu para onde ele precisava ir e pediu, né? Mesmo orando por ele, mesmo a família orando por ele, lembrando que até a mãe dele que já se encontrava desencarnada, orava por ele também. Então, nem sempre isso é de forma imediata. Assim. Muitos espíritos ficam vagando, né? O Chico dizia, né, que até alguns locais se concentram muita quantidade de espíritos que estão vagando, não só em ruas, mas em hospitais, presídios, cemitérios, né? Eu posso me ligar, eu posso permanecer aqui na Terra, mesmo não tendo meu corpo físico, durante às vezes 50 anos, até séculos. Então, vamos dizer assim, a hora que ele se cansar dessa vida, dessas brincadeiras, ele vai despertar para a situação que ele está. Na hora que ele entender. Tanto que o Allan Kardec aqui, né, os espíritos falam aqui para ele, tudo bem, nós vamos orar para você, ou seja, quando eu estou orando, né, vamos supor que um parente agora desencarnou, né, como que a gente deve orar? Até o Allan Kardec coloca isso lá na coletânea de preces, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 28, a gente pode até reparar como que foi escrita a oração. A oração é escrita assim, olha, que que esse irmão, que esse parente, que esse familiar que acabou, né, de falecer e desencarnar, que ele tenha que ele enxergue o mundo espiritual o mais rápido possível. Que essa ajuda, que essa minha prece o alimenta essa consciência. Né? Então, por isso que quando a gente pede, olha, que ele seja acolhido pela equipe espiritual, a gente normalmente fala isso quando algum irmão, quando, né, algum familiar desencarna, algum amigo. Olha, que ele seja acolhido, porque nem sempre essa acolhida ela é imediata, ela é rápida. Eu posso até recusar. Né? É muito comum, por exemplo, numa mesa mediúnica, no trabalho prático, espíritos que vêm, né, eles normalmente eles muitas vezes eles são trazidos mesmo, vêm pela sua própria vontade, eles são trazidos mesmo, vêm, conversa ali na mesa mediúnica, e muitas vezes eles não estão nem aceitando que ele está sendo falado para ele, orientado para ele. Ele não aceita. Não, olha, você precisa agora seguir um caminho diferente, você já acha, né? Ele até entende muitas vezes que ele se encontra desencarnado, mas ele fala, não vou sair da minha casa. Não, ali é minha casa. Né? Então, assim, cada caso é um caso. Nem sempre esse despertar, ele é imediato, até porque temos que levar em conta o livre-arbítrio, né? Se eu quiser ficar aqui, eu fico. Agora, é lógico que vai chegar uma hora que esse sofrimento, que toda escolha que eu faço pode me trazer uma porcentagem aí de sofrimento. Que esse sofrimento, essa perturbação que eu vou sentir, isso vai fazer com que eu mude. Ou às vezes uma conversa, às vezes na mesa mediúnica isso acontece. Já teve casos, por exemplo, que um espírito ele foi socorrido na mesa mediúnica, e depois ele volta até para falar, olha, ainda bem que eu estive aqui, graças a Deus, ele veio para agradecer. Eu estive aqui, vocês abriram os meus olhos, eu estava perdido, agora eu fui acolhido, né, agora estou fazendo isso. Né, então ele veio e agradece a equipe. Às vezes é permitido isso, né, para os trabalhadores da Terra, a gente ter essa comunicação. Né? Isso, ele se remete, exatamente. Né? Isso remete. Né? Então, nem sempre é imediato, imagina. Quem mais está com a mãozinha levantada aí, que eu não estou conseguindo... Ana, boa noite Oi. A todos. Tudo bem? Tudo bom, Graça? Tudo bem. Ana, mas aí no caso desse espírito, aí fala porque pergunta, né, quem foi, tem a pergunta que é feita a ele. Foste tu mesmo, de plena vontade, quem respondeu nossas perguntas? Ele fala, tinha um instrutor, vosso bom rei Luís. Isso. Então, nesse momento, então, a gente pode entender que ele já estava sendo socorrido?
Então, aqui, como aqui na mensagem, né, ele dá a entender que ele está sendo ali só acompanhado, tanto ali que fala que ali em algumas, não sei como está no seu livro, mas em algumas traduções, ele está ali como instrutor, né? Sim, Ali não está, é. não tem, não está tendo, pelo menos eu não entendi assim essa conotação que ele estaria sendo acolhido por esse São Luís. O que eu entendi, né, que pelo contexto todo, é que que São Luís, o Espírito Erasto, também aparece aqui, são aqueles espíritos que estão orientando que estão orientando o livro, a codificação. Sim. Né? E que ali, como Allan Kardec, como numa outra nota que ele coloca aqui no rodapé, como isso era mais uma demonstração que os espíritos existem e que eles podem se comunicar. Então, ele colocou um exemplo aqui, até mostrando, né, de como que era o fenômeno físico, aqui no caso. Né? Então, não dá a entender, né, que ele foi acolhido ou que seja um espírito ligado a esse espírito da rua. Sei. Entende? A gente teria que pesquisar se ele voltou novamente, né? Ele está na Revista Espírita também, não tem nenhuma passagem de novo sobre esse espírito. Né? Então, acho que o Allan Kardec colocou esse recorte aqui só para só para fundamentar, né, a teoria que ele está colocando aqui. Né, falando que ele conseguia jogar a pedra porque realmente tinha uma média de efeito físico ali na rua. Sim, sim. O motivo, né, que era, né, que a gente vem sempre estudando, que são esses fenômenos, eles são espontâneos. Por que a gente fala espontâneo? Porque depende da vontade do espírito, não do médium. Esse caso aqui de fenômeno, né? Então, Sim. ele fala, eu tive a vontade de fazer isso. Mas por que você teve a vontade? Porque quando em vida, muitos aqui, eles, né, eles até soltavam algumas calúnias, só porque eu gostava de tomar o tal vinho, tal bebida, tal licor, né? Então, assim, às vezes, a gente percebe que é um motivo até pueril, né? Perto de alguns casos que a gente vê de processos obsessivos, e que é outro contexto, né? Ou de espíritos que são levianos. Sim. Né? Esse Mas aqui é que eu achei curioso, né? porque ele diz aqui, vosso bom rei Luís, né? Então, Isso. ele reconhece aquele espírito, né? Porque se ele descreve quem é, então eu eles achei reconhecem a interessante. superioridade. Né? Sim. Os espíritos, isso Sabe quem é é, né? marcante. Isso. E ele diz quem é, então... Estava orientando, né? Estava Sim. orientando. É que ele não coloca aqui o bastidor, né? Como que esse espírito São Luís chegou, né? Olha, você gosta de jogar umas pedrinhas e quebrar umas janelas aqui. Quer dar uma entrevista aqui para o Allan Kardec, por exemplo, né? Os bastidores, assim, a gente pode imaginar isso, né? Mas é mais ou menos isso, como o Allan Kardec, ele ia até onde, né? Por exemplo, ele recebia a carta, olha, em tal bar, em tal não é bar que eles falavam, gente, em tal salões, né? Em tal salão está tendo tal fenômeno. O Allan Kardec, às vezes, como um cientista, um pesquisador, ia lá, né, com as suas equipes de médios, antigamente até 57 eram 10, depois isso foi aumentando a quantidade de médios que ele tinha, né, criou-se um verdadeiro laboratório, e aonde tinha esses casos, né, ele ia lá, evocava os espíritos, lembrando que era muito, a prática extremamente comum, né? É difícil a gente entender, porque hoje, na nossa cabeça, quando a gente pensa em médium, a gente lembra de Divaldo, você lembra de Chico, vem aquela, né, vem a configuração que o Brasil adotou, né? Que é o tipo, que é outro tipo de comunicação, mas a evocação, eles chegavam lá, né? Fazia, olha, vamos evocar tal espírito. E esses espíritos, né? O espírito São Luís, o espírito Erasto, eles são espíritos que uns dos espíritos que são aqueles que trouxeram, estavam responsáveis por trazer os livros, né? A codificação, né? Sim. Né? Então eles estão dá a entender que ele está ligado mais ao Allan Kardec enquanto espiritismo do que agora, se ele também, né, chamou algum socorrista, vem tirar o
o espírito aqui da rua, antes que ele quebre outra janela? Isso a gente não sabe. Ó, tá dando muito prejuízo aqui, ó, né? Vamos dar um benefício, já que ele nos ajudou, né? Já que ele deu entrevista ao Allan Kardec, vamos ver se ele, né? Aqui não fala, né, se ele foi acolhido, né? Às vezes até esses nomes eles podem ter sido alterados, né? Lembrando que o Allan Kardec depois vai falar isso, até a gente vai estudar nessa própria obra, né? Ele vai falar sobre os nomes que aparecem em mensagem. Nem sempre o espírito, muitas vezes, ele não dá o seu nome verdadeiro, ou dá o nome completo, ou dá outro nome que ele não quer ser identificado. Sim. Né? Eu posso estar falando, posso dar qualquer nome. O meu nome é... Ou só Ana, por exemplo. Meu nome é Ana. Né? Então, assim, ele não identifica. Né? Tanto que ele pergunta, qual o seu nome? Né? Ele dá um nome, agora nem sempre... Né? Pode então, não ser, né, Danta? Pode não ser. Né? Agora, pode ser que ele tenha sido acolhido ou não, né? Essa, até vamos lembrar, assim, e tem essa questão, né? A gente sempre pergunta, né? Mas esse espírito não foi acolhido? Até essa formatação é nossa, né? De como o movimento espírita do Brasil ele se construiu. Tanto que a gente não fala, por exemplo, a gente não vai ver termos, como Allan Kardec fala, grupo mediúnico de apoio, de acolhimento aos espíritos sofredores. Eles não tinham isso. Era outra, a via mediúnica enquanto instrumento, historicamente, como foi construída lá em Paris ainda, era de colher material de estudo. Se esse espírito estava na rua aqui sofrendo, assim, não era mais da alçada do Allan Kardec, vou colocar assim, né? Ele sabia que tinha que orar, e as instruções, lógico, a gente segue até hoje. Mas como a gente tem, né, hoje, nossa, você deu atendimento, nossa, não deu acolhimento ao espírito, né? O atendimento fraterno espiritual, isso são construções após Allan Kardec. Sim, né? Tá certo. Obrigada. Não tem como a gente saber. Tá, O que obrigada. mais? Imagina. O que mais, pessoal? O que a gente pode tirar aqui? Quem mais observou? Pode falar, Thelma. Ana, a gente vai encontrar no céu e inferno, em algumas daquelas mensagens dos espíritos em sofrimento, alguns dizem, por favor, orem por mim. Da oração, né? A gente encontra isso. E a gente vê que a resposta a seguir siga em paz, porque assim, né? Estaremos orando por ti, né? Da mesma Então, forma que está aqui, né? exato. Então, de alguma forma, o atendimento a esses espíritos acontecia, né? Não da forma como nós hoje Entendemos, né? entendemos, né? Mas se o próprio São Luís atendia a diversas vezes, né? Uhum. Ele tinha essa questão de traduzir o que o outro espírito estava sentindo, estava sofrendo, coisa assim do gênero. Então, havia essa equipe aí que atendia, né? Como já dissemos, não como hoje nós entendemos, né? Mas eu entendo que esses espíritos não foram deixados ao largo. Sim, sim, é que a gente não tem referência, assim, do que aconteceu com ele depois, ele foi acolhido, como que ele ficou na vida espiritual, né? Desse espírito, certamente, a gente não tem, né? Referência. É verdade. Mas era isso. É que hoje a gente tem, né, até em livros, né, mais próximos de nós, né, orientações de como encaminhar um espírito, né, tem um curso, né, a gente faz o curso, né, de como dialogar, né, a gente não vê, pelo menos assim, pelo que eu percebo, esse peso nos livros de Kardec. Ele fala realmente sobre a prece, fala realmente sobre a escala espiritual, o espírito inferior, né? Fala no livro O Céu e o Inferno, bota várias, né? Várias evocações ali, mas a gente não percebe como a gente vê, como o Brasil faz, né? Como a gente construiu aqui, diferente. Nós encontramos lá nas preces, né? Preces pelos que partiram, preces pelos suíços, preces de forma geral, né? Então, ali tem um indicativo de como deve proceder, né? Exatamente, né? Então ele se preocupou ali, construiu o evangelho, né? Colocou todo o sedimento ali, que a gente teve que criar áreas de trabalho, né? O movimento espírita
tem esse trabalho, né? De criar áreas de trabalhos a partir das obras, né? Uhum. Não, é bem por isso que aqui é considerada a pátria do Evangelho, né? Exatamente, né? Hum, Tinha que deixar um pouquinho, né? O trabalho ia continuar, né? Exato. Tá ótimo. Obrigada. Obrigada, Thelma. Mais alguém, pessoal? Mais alguma observação que a gente pode fazer desse espírito perturbador aqui? Perturbador, não, esse espírito brincalhão, né? Na verdade, né? Que gosta de quebrar a janela dos outros. Vamos então para os próximos itens, que já é a nossa reta final aqui do capítulo 5, pessoal. Nos itens a seguir, né, então o Kardec colocou no item 95, que a gente acabou de analisar, né, uma evocação realmente de um fenômeno que acontecia, ele explicou, como a gente tem comentado até agora. Depois, né, ele começa a falar que, mesmo diante de todos esses fenômenos que acontecem, alguns mais raros, outros nem tanto, dentro de todo esse contexto, a gente pode encontrar algumas falsidades, né? Então, ele vai falar assim, é importante a gente sempre ir em loco e sempre analisar, independente do tipo de fenômeno que vai acontecer, né? Ver realmente se ali tem uma entidade, se realmente tem um espírito comunicante. Até porque ele fala que esses fenômenos é muito fácil, né? É muito fácil a gente imitá-los, né, se a gente quer impressionar, se a gente quer mentir, enfim, de acordo com o nosso objetivo, tem como a gente imitar esses fenômenos, né? Tem como fazer com que a pedra levante, enfim, ou que seja, ou que um objeto, né, se locomova, barulhos, que janela se quebre, né? Enfim, esses fenômenos a gente consegue fazer isso, muitas vezes para enganar. Né? Então, Allan Kardec vai falar que é muito comum, são fenômenos que são fáceis de serem imitados e falseados. Então, nem sempre, né? Nem sempre a gente vai estar realmente diante de um fenômeno de comunicação física espontânea. E depois ele falou como que eu posso me garantir, né? Como que eu posso, qual um dos pontos de referências que eu posso identificar se aquela comunicação, se aquele efeito é verdadeiro ou não. Primeiro, né, ver quem são essas pessoas envolvidas. Essas pessoas envolvidas, elas têm interesse em aquele fenômeno? Qual é o caráter dessas pessoas que estão envolvidas? Né? Então, por acaso, por exemplo, aqui, ali a médium, né, do rapaz que estava jogando as pedras lá na rua, a médium não tinha interesse nenhum que aquele fenômeno ele fosse produzido. Ela estava ali, sem entender, doava o seu fluido vital e era a que mais ficava assustada. Né? Como o espírito mesmo ali, ele conseguia identificar o medo daquela pessoa que estava doando o fluido. Então, ela não tinha interesse nenhum, né? Então, ela não estava envolvida com o fenômeno em si, né? Então, são todas essas questões que também são externas, né, ao fenômeno, mas que estão ligadas ao fenômeno, que a gente deve analisar, justamente porque elas podem, né? Elas podem, muitas vezes, nos enganar. E aquelas pessoas, né, que não detêm o conhecimento espírita, ou seja, ou detêm o conhecimento da vida espiritual e de como, né, todos os estudos, né, todos os estudos que nós estamos fazendo, são as mais fáceis de serem enganadas, né, porque elas ficam impressionadas com aquele fenômeno que eu posso simular, que eu posso imitar, né, e elas vão ficar com medo e estão sendo ao mesmo tempo enganadas, porque não tem de espírito ali atuando, não, né, de espírito encarnado ali atuando, não tem nada, né. Então, uma das formas da gente até se prevenir, né, uma das formas que a gente tem de se prevenir e de ver se realmente, sendo médio ou não, se realmente aquilo está acontecendo de fato, eu conhecendo os princípios espíritas, que como é um único meio, né, um dos únicos meios que eu tenho de julgar aquele fenômeno. Eu preciso ter esse conhecimento prévio,
né? Isso diante de toda a comunicação, né? Que ele está falando de efeitos físicos aqui no caso, mas essa ideia, o Allan Kardec, ele vai passar por toda a obra, né? De quando ele for falar de quase de todas, quando ele for analisar as comunicações, os fenômenos espíritas de formas individualizadas, como ele está fazendo agora, na segunda parte, ele coloca, ele reserva ali, nem que seja um itemzinho para falar isso, né? Ele, olha, analise, né? Veja quem é o médium, veja a mensagem, o conteúdo, a escrita, né? Você não vimos ali ele falando até da escrita do médium, do espírito da rua comunicante, o espírito comunicante que era da rua? Você não viu que eles observaram até a letra, né? Ele fala, não, era uma letra, né? A gente conseguia ter, ele falou, a gente consegue até separar qual era a letra de São Luís e qual era a letra do espírito, né? Ele conseguia até pela forma como a letra era colocada ali no papel, a gente consegue identificar o espírito, né? Então tem uma análise totalmente demorada, né? Que tem que ser feito, né? Só que para que a gente possa realizar essa análise, eu preciso ter o conhecimento, eu preciso entender de todo aquele mecanismo, né? Então, no Kardec, ele vai repetir, a gente vai ver ao longo do estudo da obra, que ele vai repetir essa ideia o tempo todo. Alguma questão, pessoal? Sobre o que né, que a gente está vendo até agora? Olha aqui, ó. Aqui ele já vai começar, né, nas partes finais, até pergunta 99, ele vai falar bastante ele coloca várias comunicações, evocações também, do espírito Erasto, que vai fechar, né, ele vai resumir aqui para a gente, em forma de perguntas e respostas também, essas ideias sobre o fenômeno de transporte. Então, vamos ver o que o Erasto, eu separei aqui só algumas questões, tá? Vamos ver aqui que o Erasto, ele coloca para a gente, é uma dissertação mesmo, né? Ele coloca, né, ele vai falar o seguinte, que esses fenômenos né, os fenômenos físicos, de forma geral, eles são comuns, né? O que a gente tem de fenômeno físico? Desde uma pancada, né, até você pegar um objeto que se encontra em outro lugar e transportar, né, o espírito, pela sua vontade, ele transportar, né, e outros tipos de fenômenos que ele vai falar ao longo dos próximos capítulos. Então, tem graus, né, eles têm graus, então tem alguns fenômenos que são mais fáceis, esses mais fáceis, como barulhos, pancadas, eles são mais comuns. Porém, esses outros que são mais difíceis, né, que demandam até de um conhecimento maior do espírito, esses são mais raros. Mas todos eles, não importa, tá? Todos eles, se for um fenômeno tanto de um basiquinho, mais simples, ao mais complexo, a gente precisa do que ele vai chamar aqui de médiuns sensitivos, né? E a gente tem que fazer uma observação, acho que eu coloco até aqui. Aqui, ó. O que seriam esses médios sensitivos, né? Esses médios, os médios sensitivos, que são aqueles que doam, né, que conseguem doar o fluido vital, ou aqui, como ele coloca aqui, o fluido animalizado. É diferente, tá, do que ele vai usar esse mesmo termo, tá, nos próximos capítulos, que são os termos que mais comum, um termo mais comum que a gente mais escuta, que são os médios sensitivos, né? É diferente desse emprego, a palavra sensitivos aqui tá diferente do emprego que mais comum, né? Quando a gente fala, esse é o médio sensitivo, qual é o outro emprego que nós encontramos dentro, que a gente encontra, que a gente sempre fala, ou escuta em palestras, escuta em cursos, né? Quando a gente fala, os médios sensitivos, é diferente de que seja diferente aqui desse termo que o Allan Kardec está usando neste capítulo. Quem sabe? Quando a gente fala os médios sensitivos. Qual outro termo? Como a gente pode empregar esse termo também?
Acho que ninguém quer conversar comigo hoje, Zé Roberto. Me ajuda aqui. Qual outro termo, pessoal? Qual outra forma que a gente pode empregar? Ô, Ana, não Oi. seria um médium ostensivo? Nós temos também essa definição, né? Porque ele quis diferenciar aqui, né? Os médios, né? Os médios são aquele, né? Quando a gente fala os médios que são de uma forma geral, né? Os sensitivos, né? É de uma forma geral do que a gente está usando, ligando mais os efeitos inteligentes, né? São, Aqui ele está no emprego do efeito físico. são os Pode falar, Glaucia. impressionáveis, Ana? Esses, não, é outro termo, pessoal, é outro termo. Não é a Outro termo. clarividência, não é... Não. Eu não Esses conheço são, esse termo. esses são de a dupla vista, né? De qualquer maneira, eu coloquei o capítulo aqui, pessoal, 16, tá? É o capítulo onde o Allan Kardec vai falar dos tipos de médiums, né? Dos tipos de médiums. Eu coloquei isso aqui porque quando a gente for ouvir a palavra, né? Falar, mas todo médium ele é sensitivo, né? Ele podemos usar até isso como sinônimo, que é o que esse capítulo aqui o 16 ele vai colocar mais um nome, né? Mas aqui a gente fala, mas um Erasto aqui nesse capítulo 5, ele usa muito essa expressão, médio, o sensitivo, e como aquele que doa o fluido vital, né? Aqui o conceito ele está mais restrito. Tá? O conceito ele está mais restrito. Então, quando a gente for chamar de médio sensitivo neste capítulo aqui, é apenas aquele médium que consegue doar o seu fluido animalizado, o seu fluido magnético, o fluido vital. Tá? Não é no sentido mais amplo e mais abrangente do termo que ele vai usar no capítulo 16. Apesar dele usar a mesma palavra, né? A mesma palavra. Porque às vezes ele tinha tantos termos aqui, né? Que ele tinha, né? E foi exatamente o termo que o espírito ele empregou. Então, ele colocou, como é uma comunicação do espírito Erasto, ele manteve essa expressão. Né, ele não mudou a palavra, né, mas depois ele usa essa mesma, Allan Kardec, ele usa essa mesma palavra com um conceito um pouco mais amplo, tá certo? Tanto que eu coloquei aqui, ó, são aqueles que conseguem, né, são aqueles que conseguem doar, né, aqueles que tem essa capacidade e essa afinidade fluídica com o espírito comunicante, que são chamados de espíritos, de médios sensitivos, né? E quando nós estamos falando, né? E quando nós estamos falando de qualquer comunicação entre médium e o espírito, quem é que está mais envolvido nisso, né? Quando a gente estudou em capítulos anteriores, o perispírito, né? Então, é o perispírito do médium que está atuando fluidificamente, tá? Com o perispírito do espírito desencarnado, que é o espírito comunicante. O espírito do médium, justamente por ele ter essa capacidade, né? Ele consegue, como a gente colocou ali, né? Expandir o seu perispírito. Lembrando, né, que o perispírito ele é matéria, né? Ele é um plasma, como nas próprias palavras de André Luiz. Por isso que eu consigo, né? Por isso que ele consegue expandir, né? Ele consegue atuar, né? Então como que o espírito consegue atuar na matéria, seja do mundo material ou do mundo físico, através do seu perispírito. Então, o perispírito do médium ali encarnado, ele tem essa capacidade maior de expansão, né? Por isso, né? Por isso aqui que nas palavras de Erasto, ele vai falar os médios sensitivos, são aqueles que conseguem se expandir o seu perispírito e criar esse campo fluídico capaz de doar essa energia necessária ao espírito comunicante. Tá? Então, que é tantos termos, né, que muitas vezes a gente pode se perder.
né? Então a gente tem que analisar o que está no capítulo, apesar dele, né? Por isso que eu fiz essa observação, justamente que a gente vai encontrar essa palavra e vai, mas será que eu dou igual lá do capítulo 5, né? Ele muda um pouco esse conceito, né? Mas como foi o Espírito Erasto, ele teve que manter, ele foi fiel ao que o Espírito colocou. Deu para entender, pessoal, o que seria os médios sensitivos nesse sentido aqui, nesse contexto aqui de fenômenos físicos? Deu Ana, sim, Ana. Não sei quem está eu falando. gostaria de fazer uma pergunta. Pode falar, Nélia. Então, aqueles médiuns da mesa girante, eles eram sensitivos ou tem uma outra denominação? Sabe, Sim, aqueles que, sim, daquela do fase da salão mesa da história, girante? né? Sim, são médios. É que hoje, justamente porque a gente tem o termo, né? O termo, os médios que são sensitivos, né? Como para poder diferenciar, a gente fala, médio é efeito físico, entendeu? O médio é efeito físico, mas nas palavras de Erasto são médios que são sensitivos, ou seja, ligados a esse fenômeno físico, e conseguem doar essa energia. Porque se eles não conseguissem doar essa energia, as mesas elas não iam conseguir girar. Elas não iam conseguir se levantar e mover, ou até mesmo provocar as pancadas e criar palavras, entende? Então, é que hoje a gente chama de médios de efeito físico. É mais fácil, né? É mais fácil. Os médios de efeito físico, né? A gente não vai encontrar com a expressão médios sensitivos, entendeu? A gente vai encontrar com a expressão média de efeitos físicos, mas todos aqueles, se fosse o Erasto falando, né? Todos aqueles que estavam produzindo os fenômenos da mesa, eles são médios sensitivos nesse contexto aqui. Obrigada. Ana, Pode falar, Graça. porque assim, essa palavra sensitivo, né, a gente liga a palavra sensibilidade, né, a capacidade de sentir, e ela foi muito usada fora do espiritismo, né, para não falar médium, Sim, né, na parapsicologia, essas áreas isso, assim, também tem isso. chamavam de sensitivos, né, para não falar que é médium. Isso, exatamente, né? É mais ligado àquele conceito, ao próprio conceito do médium, né? Aquele que consegue sentir, né? Pelo menos desde um grau rudimentar, de um grau menor, a influência dos espíritos, né? Porque muitas vezes eu posso sentir essa influência, né? E depois e também poder entrar em comunicabilidade com eles. Então, a própria definição da palavra médium, né, que a gente vai ver depois, o Allan Kardec vai desenhando e ampliando esse conceito. Né, ampliando esse conceito, mas como nessas questões finais aqui deste capítulo que nós estamos analisando, e ele colocou a mensagem, né, antes era do que a gente leu do outro espírito, agora do Espírito Erasto, né, ele vai colocar exatamente, né, ele é fiel à comunicação, exatamente como o Erasto colocou. Né? Então, por isso quando a gente colocou, eu falei, vamos colocar essa observação, porque é uma expressão muito comum, né? Como você mesmo falou, até por outras ciências, vamos colocar assim, né? Né? Então, assim, os médios, aqui é muito restrito, né? São médios que a gente pode colocar, né? Mudar a palavra que é mais fácil, médios de efeito físico, que eles conseguem doar esse fluido vital de uma maneira mais fácil, devido à ação, né, de que o seu perispírito se expande e consegue criar essa afinidade fluídica com o espírito comunicante. Do fluido vital mesmo, exatamente, né? Que pega o fluido do meio ambiente ali, né? Então, são esses espíritos que, e não são todos, né? Nem todos os médiuns, que também são sensitivos, em outros termos, nem todos conseguem fazer essa doação fluídica. Sim. Capaz de promover, ou seja, capaz de fazer, de ajudar, de contribuir para que esse fenômeno aconteça.
Não, né? até os Então, espíritos, né, Ana, muitos não fala aí, conseguem, exatamente. nem todo espírito, né, também é capaz de produzir, ajudar a produzir esse Exatamente. fenômeno, né? É muito Por interessante. mais que tenha vontade, nem eles muitas vezes porque eles desconhecem, Sim, né? Eles desconhecem ou aquele ou até mesmo aquele que poderia doar essa energia, essa carga fluídica está impedido de fazer, né? Ou sim, tem um guarda, né? Como estava na outra comunicação de São Luís, ou sim. tem uma proteção maior, né? Então, Aham, por mais que ele queira brincar aqui comigo, ele não vai conseguir, né? sim, Porque justamente, porque eu tenho o hábito da oração, porque ou seja, a gente vai criando essa blindagem aí para que ele sim, possa, né? Não venha quebrar a janela de casa. Né? Então, e muitos não conseguem ou não sabem que podem fazer também, ou seja, eles são tão ignorantes, eles desconhecem essa até mesmo essa potencialidade, sim, né? Ou não querem, né? Então, mas mais uma coisa que o Erasto ele coloca, né? Que eu até frisei aqui, é necessário, né? Que exista entre o espírito e o médium uma certa afinidade. E essa afinidade, lembra, não é necessariamente moral, é uma afinidade fluídica. Tá? Então, eu preciso que tenha um médium que seja sensitivo ou de efeito físico nos termos que está aqui no capítulo, e mais ainda um espírito que queira, né? Que queira fazer, que queira fazer o concurso para que aconteça esse efeito físico. Né? Então, eu preciso. Então, não é por isso que ele fala. Por isso que não é tão simples, né? Apesar de ainda existir esse tipo de fenômeno, eu preciso criar esse campo de fluidos que sejam capazes, né? Lembrando que ele está frisando bastante, não mais aqueles fenômenos pequenininhos, né? Que são as pancadas, os barulhos, ele está frisando aqui os efeitos de transporte de objetos, né? Imagina, um objeto estava aqui, né, um objeto estava aqui e foi parar num outro cômodo, né, sem ninguém mexer, né, sem ninguém visível, pelo menos, né, sem ninguém encarnado mexer. O espírito trouxe com a sua própria vontade o objeto até um outro cômodo. E para que esse fenômeno não é um fenômeno simples. Por isso que o Erasto fala, é um fenômeno raro, né, mas isso não quer dizer que não aconteça. Né, que não, né, como ele coloca aqui, mas os de transportes são muito raros, porque depende muitas, né, depende dessa afinidade, depende que não esteja nenhum espírito ali, nenhuma outra força, vamos colocar ali, superior impedindo, né, para que esse fenômeno aconteça, e depende da vontade dele, né, tanto que mais para frente, deixa eu ver aqui, aqui, mais ou menos. Ele vai falar o seguinte: não adianta eu reunir, por exemplo, eu quero fazer um efeito físico, vamos supor que eu quero impressionar algumas pessoas, e eu sei que um certo médium, ele é de efeito físico. E até porque eu já observei ele fazendo outros efeitos, outros fenômenos. Aí eu convoco ele, coloco esse médium aqui e faço com que esse médium fique doando esse fluido vital, ou fique em vibração, e ele fique querendo, né, que isso aconteça. Ou até chamo vários outros médios ali, eu coloquei uma multidão de médios aqui, um aqui, pelo menos, ele tem que ser de efeito físico e vai provocar o transporte do objeto. E isso nem sempre acontece. Tá? Aliás, isso é muito raro acontecer. O Erasto vai falar aqui, muitas vezes, vamos supor que aquele espírito que esteja ali, né, ele está muitas vezes impedido, ou muitas vezes ele não sabe, ou outras vezes ele não quer. Ele não quer, né? Pode estar o médium ali na minha frente e o espírito não quer agora. Não quero agora jogar a pedra, por exemplo, ou transportar um objeto. Né? Ele não quer. Né? Ele não quer, então posso ter, né, vários médios ali que não vai acontecer. Ou eu posso, né, eu posso imaginar assim, então eu preciso de uma quantidade grande de fluido vital. Eu preciso de uma quantidade enorme. Então, eu vou colocar vários médios, escolhi os melhores médios.
vou colocar ali vários médios, todos ali de apoio, todos vão ficar ali orando e vibrando e pedindo para, né, praticamente evocando para que esse espírito faça o transporte de objeto, né, ou qualquer outro fenômeno físico, e isso não vem ao caso, não acontece, aliás, isso não acontece. Tanto que o Erasto vai falar assim, é mais complexo do que a gente imagina, e também porque, às vezes, esse fenômeno não é uma questão de quantidade de médium, tanto que ele ia falar, que isso acontece através de um único aparelho mediúnico, ou seja, um médium apenas. Basta um médium apenas para que muitos fenômenos aconteçam, a depender, né, do contexto todo, a depender da vontade do espírito, se não tiver nenhum impedimento, tudo aquilo que nós já estamos estudando. Né? Então, não adianta eu ter, né, eu ter um único aparelho, aliás, não ter um médium, não ter esse médium de efeito físico, ter outros médios, não pode ser os melhores possíveis, mas se eles não forem sensitivos, como a gente está estudando aqui, o fenômeno físico, né, pode acontecer outros tipos de fenômenos, mas o fenômeno físico não vai acontecer, né? Então, justamente porque não é um concurso de médios que vão produzir, ou a força de vários médios que vão produzir aquele único fenômeno. Basta uma pessoa só. Lembra ali no Moço da Pedra, né, no Espírito da Pedra, quem era que doava? Uma moça, uma pessoa só, ou seja, um aparelho mediúnico. Né? Muitas pessoas ali estavam e passavam ali pela rua, mas apenas uma doava a energia necessária para que ele pudesse produzir e assustar ou brincar até com as demais pessoas. Então, é uma pessoa só, né? É um médium só. É diferente, né? Por exemplo, lembra que eu comentei sobre o médio Peixotinho, né? O Peixotinho ali, vamos colocar assim, o aparelho mediúnico principal, né? Era ele que tinha essa capacidade de criar essa afinidade e produzir os fenômenos os mais raros, né? Que a história já viu, né? Do mundo, inclusive. Então, mas ele tinha uma equipe de médios que estava ali como apoio fluídico. Mas não que eles produziam o fenômeno junto. Segundo o Erasto aqui, né, se ele fosse explicar o que ali estava acontecendo, ele ia falar assim, não, quem estava comandando ali o fenômeno, ou como nas palavras dele, quem era ali o aparelho mediúnico em ação ali, era o Peixotinho. Né? Então, os outros vinham como nome disso, como médios de apoio. Né, eles estavam ali apoiando o médium, mas não concorrendo para que aquele fenômeno em si aconteça. Tá? Então, deixa bem aqui, né? Então, deixa bem específico, né? Que além de ser raro, né? Porque não é sempre que tem esses médiums que consegue ter essa capacidade, é mais complexo, ele fala, né? É mais complexo do que a gente imagina. Tanto que o Allan Kardec faz algumas perguntas ao Erasto e ele quer saber mais, né? Aliás, o objetivo dele era saber mais, né? E o Erasto até fala novamente, olha, não tem muito como explicar. Ele fala assim, não é que ele não consegue explicar, ele não tem como explicar porque nos falta até linguagem. Né? Então, o que a gente sabe? O que ele trouxe para a gente as informações, né? Que há um aparelho mediúnico, né, principal ali, que é o que manda ali, né, que está comandando o fenômeno. Preciso de um espírito, preciso do médium, preciso do ambiente, preciso da vontade do espírito, ou seja, todos esses elementos, né, e eu tenho que precisar trabalhar com todos esses elementos juntos. E isso só por isso já é penoso e complexo. Né, como ele coloca. Mas o Allan Kardec quer aprofundar um pouquinho mais, ele quer saber um pouquinho mais de como acontece essa dinâmica de fluidos. E o Erasto vai dizer o seguinte, olha, não tem como explicar, porque lhe faltam o quê? Palavras, né? Alguns termos, alguns termos, algumas bases que depois a ciência, até mesmo a ciência espírita, iria avançar. Lembrando que se a gente for ler, por exemplo, a Gênese, né, que a última obra já traz um conhecimento mais aprofundado sobre essa dinâmica, sobre essa ação magnética,
Tanto que ele nem usa o termo ação magnética, a gente pode ver, né? Ação magnética, ele já começa a usar esse termo lá na Gênese. A gente conversando e explicando aqui, a gente consegue ter essa dimensão. Mas o Allan Kardec, até esse capítulo aqui, não tinha. Justamente porque o Erasto falou assim, olha, não tem como eu explicar. Tá? É assim, pronto, aceito, né? É assim, pronto, o fenômeno vai acontecer por isso, é o que eu posso te passar de informação até então, mas agora, como é que realmente, né? Como é que realmente acontece, ele não tem como falar. Tanto que na pergunta 99, né? Que é o que ele tá, o Erasto faz, né? Não sei se vocês leram. Você viu que Erasto ele trouxe flores e bombons, né? E até é perguntado, né? Mas como você conseguiu fazer isso? De onde você tirou? Qual é a força que você usou? Ele repete esse mesmo conhecimento que nós estamos tendo, né? Falando que há um doador para que isso seja, há um médio sensitivo que está doando, mas é nessa mesma, né, nesse mesmo diálogo aqui, nessa mesma vocação, que ele vai dizer, olha, não tem como dizer mais além disso, porque nós não temos este conhecimento, né, nós não temos essa linguagem para que a gente possa aprofundar, mas na Gênese, ou seja, né, a ciência, as outras ciências evoluíram, inclusive a ciência espírita, tanto que quando a gente for ler a Gênesis, o capítulo 14, né, é tão famoso que a gente sempre tem comentado, ele muda até mesmo os termos, ele deixa mais claro, né, ele fala inclusive ele fala sobre o fenômeno físico, né, ele aprofunda isso de uma maneira melhor, mas aqui, nesses itens aqui do capítulo, ele fica né, ele colocou, acho que para finalizar essa evocação do próprio Erasto, né, para dizer o seguinte, olha, não tem mais, né, por enquanto, como a gente avançar e aprofundar nessa parte do conhecimento, porque o próprio Espírito, né, disse novamente que nos faltam conhecimento e linguagem, né? Alguma questão, pessoal? Vocês chegaram a ler a comunicação de Erasto? Pode falar, Graça. Então, aqui ele fala que, inclusive, leis que a gente ainda não conhece, né? Isso, mecanismos, termos, não leis. Não só palavras, né? Mas exatamente. Leis. E é tão interessante, porque ele diz ali no final da pergunta, do texto Eu coloquei aqui, ó. Que ele diz assim que poderia transportar, inclusive, encarnados. Isso, pessoas. Isolar e depois ele, né, se tornar visível de novo, vamos dizer assim. Menina, é tão interessante, porque você sabe de que eu me lembrei? Daquela série Jornada nas Estrelas, que tinha lá um fenômeno que eles entravam numa cápsula, se desintegravam e depois eles reapareciam lá no lugar para onde eles tinham sido transportados. Transportados, né? Olha que coisa. Até pessoas, né? Até pessoas. Eram pessoas. Eles tinham lá o lugar na nave onde eles entravam e saíam, já apareciam lá no planeta onde eles estavam, né? Visitando. Onde eles estavam, né? Uhum. Então eu fiquei lendo ali, eu falei, gente, olha que interessante. Só para fazer uma curiosidade. Né? Não, mas é isso mesmo, né? Tanto que depois tem o Gabriel Delany também retoma essa questão na obra Espiritismo perante a Ciência, né? Ele vai falar de pessoas que não chegam a ser transportadas, mas elas levitam, elas mudam de ambiente, né? Justamente o espírito que está levando ela, né? Ela está sendo transportada no lugar ali do objeto, né? Ela está sendo transportada. Sim. Né? E uma questão também, né? Por isso que eu perguntei se vocês tinham lido, né? Antes da gente vir para o nosso estudo, a última questão a questão 99, ele coloca várias perguntas, né? Que foram feitas ao Erasto. Você viu que ele levou, inclusive, acho que joias, né? Ele né, pedras preciosas, não sei se joias ou pedras preciosas, sejam objetos de grande valor. E é perguntado, não, mas de onde você tirou isso, né?
Será que a pessoa que você, os donos da joia, da pedra, ela não vai dar falta, ela não vai sentir falta, isso não está prejudicando ninguém? Né? E o Erasto, ele fala assim, algumas eu tirei de um lugar desconhecido e outra ele criou. Né? Ele criou, e a gente, né, neste capítulo aqui, ele que vai falar, né, de algumas criações que são criações que é pelo pensamento eles criam esses objetos. Aqui ele não fala, mas na Gênesis ele complementa ele traz essa informação para a gente, como que os espíritos conseguem criar fluidicamente os objetos, e eles se materializam para a gente aqui encarnado, né? Tanto que o Erasto trouxe, né? Os joias, bombons, né? Ele trouxe, né? Não foram pedras que ele trouxe por coisa boa, inclusive, né? E é perguntado, mas espera aí, de onde você trouxe os objetos? De onde você pegou esses objetos? Né? Pode falar, Glaucia. Não, tô dando risada aqui. Né? Você viu? E hoje, por ser dia dos namorados... Por ser dia dos namorados, aí, ó, né? O nós vamos dormir com a impressão de que vai aparecer alguma coisa. Quem alguma sabe, coisa né? nova. Romântico, né, o Erasto, né? Ele trouxe bombons, flores, joias, ele né? traz joias aqui, né? Eu também achei muito engraçada essa parte do texto. Né? Ai, meu Deus, então, isso aí. Que ele, né? Combinou com o dia dos namorados, né? Então, assim, né? E é perguntado, mas de onde? E ele fala, alguns eu criei. Né? Aqui na obra, né, como até a Graça frisou, né, a gente não sabia nem como, a gente não sabia de leis que eram permitidas isso, né, como que os espíritos criam, né, e isso vai ser muito mais trabalhado, né, se a gente sair um pouco das obras de Kardec e for para as obras de Chico, André Luiz, em especial, né, das obras de André Luiz, que a gente vai ver de várias criações, lá no mundo espiritual eles não criam o tempo todo, que a gente até usa o termo, eles plasmam, né, pelo pensamento, ou seja, pela vontade do espírito, ele consegue, e aqui nós estamos falando de um espírito de uma certa, né, de uma evolução alta, né, por isso que ele conseguia, as leis ele conhecia, nós que não nós até então que não tínhamos a linguagem e conhecimentos necessários para poder entender, mas ele trouxe, né? E dá para a gente frisar que muitos ele mesmo, alguns ele pegou de outros lugares, né? E colocou outros no lugar, né? No bombom, pergunta assim, mas espera aí, você roubou do confeiteiro, né? Cadê o confeiteiro? Ele vai dar conta que os bombons sumiram, né? E ele fala assim, não, eu coloquei outros no lugar. Ou seja, ele criou outros bombons, né? Ele criou outros bombons. E colocou ele no lugar que o confeiteiro, vamos supor, ia achar que era aqueles que ele tinha feito, né? Produzido. Então, aqui a gente percebe, né, que o Allan Kardec termina com essas perguntas e respostas, né, que a gente tem do Espírito Erasto, mas ele não aprofunda. Ele não aprofunda no sentido assim, como? Né? A gente pode perguntar, mas como que o espírito cria? Né? Eu consigo imaginar, né, que ele consegue, né, trazer que ele tivesse pegado bons lá da padaria, do confeiteiro, né, e colocasse aqui para nós. Mas agora que ele produza outros e coloque ali, inclusive joias, bombons, joias, flores, né? Como que ele consegue criar isso? Ou seja, como que os espíritos conseguem, que não tem corpo material, somente pelo pensamento, como que eles conseguem, né? E mesmo quando a gente começa, né? Mesmo quando a gente termina de ler a Gênesis e termina e lê as obras, né, que o André Luiz nos traz, ainda não nos explica muito, assim, né? Não nos explica muito, usei o termo errado. Lógico que nos instrui muito, mas ainda fica aquela sensação, pelo menos eu fico, né, que ainda falta alguma coisa, né, assim, eles explicam, e acho que realmente eles têm razão, né, a gente que não tem tanta linguagem, porque eles dá para perceber o esforço deles, eles explicam, mas começa a pensar, mas espera aí, mas como que ele consegue de fato criar, né, aquele bombom?
né? Como ele consegue realmente fazer isso, né? Eles explicam e dá a entender, né, que ainda falta alguma coisa, e realmente falta, né? Porque, como diz o André Luiz, esse mecanismo, essa ciência de fluidos aqui, ainda a gente não tem a noção, ele escreve exatamente isso, né? Nós não temos ainda a noção de quanto falta de conhecimento ainda, de quanto falta de aprender, né? De entender realmente como isso acontece, né? Então o fenômeno acontece, se apresenta já aos nossos olhos, aos nossos sentidos. A gente estuda, nós temos o conhecimento de Kardec, e depois o conhecimento, né, do André Luiz, e conseguiu mergulhar, né, aprofundar mais a este oceano aqui da própria ciência espírita, mas ainda nos falta muito, né? A gente não tem ainda saber exatamente como é que acontece, né, como fosse um filme, demonstrar para a gente, praticamente que desenhar como é que acontece essa ação magnética, né? A gente lê, imagina, né? Cada um imagina como a gente, né? Como deve ser que aconteça, mas praticamente, né? Penetrar em tudo isso aqui ainda falta muito, né? E isso vai depender, né? Se a gente for, né, voltar lá na primeira parte do livro dos Espíritos, nós vamos entender que ainda falta até evolução, né? E merecimento, né? Que isso é um merecimento de espíritos que já são, né? Que já percorreram grauzinhos aí maiores do que o nosso. Mas isso não quer dizer que não seja possível, né? Isso não quer dizer que não seja possível esses fenômenos, e quanto mais acontece, mais a gente quer saber, mais a gente quer estudar, mais, né, nós não vamos ter resposta para tudo, né? Como é que exatamente, né, o Horácio ele conseguiu ele produzir? Tem a explicação. Se a gente for lá na Gênesis, a gente vai ver que o pensamento ele se materializa, né? Ou seja, por isso, né, muito aquela questão que a gente sempre fala, olha, cuidado com o que a gente pensa, cuidado com o que a gente está pensando, né, alimentando o nosso pensamento, porque isso se materializa, né? Então, exatamente, né, é esse contexto todo que a gente tem, quando a gente tem lá, quando a gente for estudar a Gênese. Agora, se materializa também objetos, né, como o bombom aqui no caso, a equipe, os espíritos, né, ou seja, aqueles que já se encontram na vida espírita, na vida espiritual, eles se materializam o tempo todo através do pensamento, né, que o André Luiz vai falar sobre o plasma, né, eles plasmam objetos, roupas, alimentos, né, então a gente já temos esse conhecimento, né, e vão falar, né, que é justamente que é uma ação magnética, ou seja, onde tem ali auxílio de várias energias e fluidos ali que estão unidas e justamente para que aquele objeto apareça, ele se materializa, né? Agora, visualizar tudo isso e ter realmente a dimensão de tudo isso ainda nos falta, né? Nos falta ainda conhecimento e evolução. Pessoal, do nosso estudo, terminamos até mais cedo, né? Da exposição. Do capítulo, era isso, tá? Que a gente tinha para estudar. Quem puder, que ainda não leu, né? Como diz a Glaucia, é bem engraçado mesmo, essa comunicação, né, do próprio Espírito Erasto, onde ele vai falar, né? Ele vai trazer, inclusive, objetos que se impressiona, né, o transporte de flores, de bombons, de joias. Então, quem não leu, leia em casa, tá? Né, pra gente, e onde ele vai, né, e ao mesmo tempo que ele está mostrando os objetos, ele está explicando ao Allan Kardec como que ele fez isso, né? Então, assim, como fosse um resumo, né, falando que realmente era a vontade dele, né, que ele conseguiu, fazer, ou seja, estava conseguindo ali agir, porque tinham médios que estavam ali doando essa energia para ele, né? Então ele vai explicando e mostrando, né? Só que em vez dele, né, como a gente falou, né, em vez dele jogar pedras, ele trouxe coisas mais bonitinhas, né? Até impressionáveis, né?
a nós que estamos lendo aqui. Mais alguma coisa, pessoal? Alguém que já tenha lido a questão do Erasto que gostaria de observar? Algum ponto? E o que vocês acharam? Vocês que leram? Pode falar, Glaucia. Hoje eu estou falando. Pode falar. Engoliu o grilo falante aqui. Não, mas é só essa questão do Erasto que eu achei muito interessante aqui no texto, é que ele fala que ele não tem capacidade de transportar nada de outra esfera, né? Apenas da Terra. Isso, Ele verdade. faz essa colocação, ele não consegue, foi perguntado aqui se ele conseguiria trazer um objeto, agora não me lembro qual é a questão, mas de outras orbes, né? na oitava, né? Na oitava questão, Deixa eu será ver, possível pesquisei trazer aqui. flores de outro planeta? Aí Isso. ele fala que não, né? Que apenas da Terra, que ele não tem essa capacidade. Exatamente. Eu achei bem além, interessante e isso. por que é isso? Porque justamente, pessoal, porque os outros mundos, ou seja, cada mundo ele tem a sua própria, ele tem a sua própria atmosfera fluídica, vamos supor. Né? Então, para que um espírito possa se comunicar ou até mesmo ir até outro mundo, há uma mudança fluídica. Total, para que ele possa viver em outro planeta, para que ele possa habitar outro planeta, para que ele possa ter contato com os outros objetos. Lembrando que cada planeta, né, ele está em uma evolução diferente, e justamente a sua matéria, né, que é tudo enchida do quê? Do FCU, né, que é o fluido cósmico universal. Toda a sua matéria, a formação de mundos, quando a gente estuda, né, toda a sua matéria ela é única, né? Ela vai estar adaptada às formas de vida espiritual e material específicas daquele mundo. Então, apesar das leis de Deus serem as mesmas, mas na vida prática, né, a gente vai estar atuando pelas mesmas leis, mas a matéria ela está com qualidades diferenciadas. Tanto a matéria espiritual quanto a matéria mesmo, a matéria bruta, né? A matéria do mundo físico. Então, por isso que este espírito aqui não tem essa capacidade. Né? Como é que eu vou, né? Não tem como ele trazer uma flor de outro mundo, ela não tem como ela se materializar aqui, porque é uma questão física. Né? Nós não temos o fluido necessário, de qualidade necessária para que essa flor do outro mundo, vamos supor, ela fique visível aos nossos olhos. Né? Então não tem como ele trazer, realmente, porque é uma questão, não tem afinidade fluídica. Né, o fluido que está no planeta vizinho, no planeta ao lado, né, apesar de ter sido criado pelo mesmo Pai, né, por Deus, e seguir as mesmas leis, que são imutáveis a todos nós estamos com naturezas fluídicas diferentes, né, em estados diferentes. Então, por isso que não tem como a gente se comunicar assim. Não tem como. Por isso que quando a gente estuda, por exemplo, quando o espírito vai reencarnar em outro mundo, em outro planeta, ele muda todo o seu tecido espiritual. Não tem como. Ele com a mesma aparência, com as mesmas qualidades de fluidos, né? Ele que esteja aqui na Terra, ele ir para outro mundo. Ele ir para outro mundo com a mesma roupinha, ele tem que trocar de roupinha, ele tem que modificar o seu perispírito, senão ele não adentra, ele não reencarna, não tem como, uma questão física, ele não vai ter afinidade fluídica com aquele novo mundo onde vai ser a nova casa dele. Ele até pode, né? Isso Allan Kardec já não traz informação desde do livro dos Espíritos, mas tem que mudar, né? A programação é imensa, da mesma coisa que aconteceu com Cristo, né? Quando ele precisou vir até nós, reencarnar aqui na Terra, ele teve que o quê? Praticamente mudar todo o seu perispírito, né? Que já estava em outro grau evolutivo, muito, muito além de nós.
né, para que ele possa, para que ele pudesse se vestir da matéria, né, da matéria do corpo físico e passar o que ele tinha que passar, ou seja, cumprir a missão que ele cumpriu, ele teve que mudar o seu corpo. Senão ele não teria como que ele iria reencarnar, né? Ele não pode, a lei é para todos, né? Não tem uma exceção, vou fazer uma exceção para Cristo. Então Cristo pode vir com o corpo que quiser. Não. Ele tinha que reencarnar, ele se reencarnou entre nós, homens, ele veio com carne e osso, né? Então, mas para isso ele precisava o quê? Ter formatado todo o seu tecido espiritual, o seu perispírito, para que ele pudesse vir, né? Para que ele pudesse vir nessa missão específica, mesmo já sendo Jesus. Né, mesmo já era o Jesus, ele já era o Jesus como a gente o conhece, né, com esse quilates espiritual, desde quando a Terra foi formada, desde quando era um projeto, antes, né, antes da sua própria existência, ele já estava aqui, né, em Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, né, onde ele vai colocar bastante essa parte, né, falando desde da criação do planeta Terra, né, e do projeto de Cristo, né, ou seja, o projeto de Deus, né, mas o Cristo como ali encabeçando esse projeto, né, quando estava desde da nossa própria formação. Então ele já viria, né, ele já sabia que viria, em determinado tempo da Terra, viria até nós, né, só que para isso, o quê? Para que ele pudesse reencarnar, né, e a lei é para todos, ele teve que se adaptar, né, e mudar, ele teve que mudar o seu perispírito enquanto ele vivesse encarnado entre nós, né, para cumprir a missão que ele tinha que cumprir, né, e é o mesmo pensamento, né, então um espírito, para que ele possa se comunicar com um espírito de outro mundo, tem que ter afinidade fluídica, isso não só de efeitos físicos, né? Essa afinidade fluídica, lembrando que a comunicação é sempre de perispírito para perispírito, eu preciso ter essa afinidade fluídica, a moral, né? Mas para que isso aconteça, né? Nós temos que ter a natureza parecida, né? Então, ou seja, do mesmo planeta, É tão importante, né, que muitas vezes a gente escuta, né, a gente escuta assim, nossa, tem alguns grupos mediúnicos, tá, pelo menos isso não no nosso lar, tá, no nosso lar eu nunca ouvi isso, mas em outras casas espíritas eu já vi grupos mediúnicos específicos que se comunicam com irmãos de outros planetas, com tanta facilidade assim. Agora, quando a gente estuda, né, sem querer julgar ninguém, mas será que de fato isso acontece? Porque precisa, não é que seja impossível, mas há um preparo tão grande por trás. O Allan Kardec, por exemplo, teve contatos, inclusive evocações de espíritos que já se encontravam em outros mundos, né? Um deles é o espírito Chopin, que já não estava mais na Terra, mas ele fala do preparo que ele teve para poder dar essa comunicação, vir até nós, né, vir até a Terra, né, para poder, né, e para poder dar para poder atender essa evocação, né? Então não é tão simples assim, né? Eles não é que seja impossível, nós não podemos, mas será mais o tempo todo? Será que o tempo todo eu vou ter sempre um canal específico para poder entrar em contato com espíritos de outros mundos, né? Então, assim, por isso que a gente tem que estar, como diz o Allan Kardec, bem críticos a todas as mensagens, né? Não importa se veio da Terra ou se veio de outro mundo, né? Mas não é tão, como diz o Erasto, né? É penoso e é complexo, porque é trabalhoso você né, para o espírito, né? Não é o tempo todo que ele tem a permissão de sair no planeta dele, né? Botar uma vestimenta ali, entre aspas, né?
né, mesmo sendo a vontade do pensamento, né, dependendo da evolução dele, vir se adaptar aos nossos fluidos, se adaptar, ter afinidade fluídica com aquele médium para poder passar essa comunicação. Né? Então, assim, é possível? É possível. Agora, não é tão comum assim. Então, voltamos à palavra do próprio Erasto aqui. Tem algum... É muito raro, né? É muito raro. Pode falar, Graça. Não, mas eu fico pensando que a gente pode fazer analogia, inclusive, com os próprios homens terrenos irem a outros planetas, né, Ana? Para ir à Lua, por exemplo, precisou de uma roupa toda especial. Porque não trabalhoso, né? Trabalhoso. Tem planetas aí que não são, o núcleo sólido deles é muito menor do que toda a massa de gás que envolve. Então, você imagina ir para um planeta desse, que tipo de preparo, que tipo de nave né? você teria que produzir para chegar lá. Agora, a gente está falando de mundo espiritual, exatamente. Né? Então, é como se eles colocassem uma nova roupinha. É, isso mesmo. Eles se adaptam, né? Às vezes o outro planeta ele se encontra em outra dimensão, em outra faixa de pensamento, de vibratório. Sim. Não é tão comum, né? Porque quando a gente escreve assim, né? Quando Allan Kardec escreve assim, os espíritos eles produzem tudo, o pensamento é quem manda. Sim, a vontade é o pensamento, só que tem todo um mecanismo físico por trás disso. Tem leis, né? A gente falando de leis hoje. Exatamente, tem leis. Mas é tudo muito fascinante, né? É fascinante, muito né? Fascinante. E como diz o André Luiz, pouco a gente sabe ainda. Muito Ele pouco, trouxe né? muita informação para a gente, Kardec trouxe muita informação, e mesmo assim a gente, né, tem a própria Revista Espírita que traz, vai alimentando, né, completando as lacunas de algumas informações, mas mesmo assim a gente ainda, né, tem muito conhecimento ainda a ser descoberto. Até compreender, né, Ana? Esse capítulo mesmo, você lê, eu leio, quando eu volto parece que o da frente já está falando o contrário do de trás. Eu achei ele complicado. Ele é meio complicadinho, com muita atenção mesmo. Mas por isso que a gente dividiu em 4 encontros, muitas vezes, né, repetindo muita coisa, para ver se a gente ia entendendo, né, porque o conhecimento, assim, a gente tem que repetir, a gente tem que, né, ir comendo esse conhecimento para ver se entra, né, mas ficamos com esse compromisso evolutivo aí, quem sabe um dia a gente volte a estudar de novo, né, Graça, com uma roupinha mais bonitinha, né, em outro mundo, isso né, a gente se encontra outra por aí, outra uma linguagem mais rica. Vamos aumentar o nosso vocabulário, uma linguagem mais rica. E a gente vai conseguir, um dia a gente vai conseguir, né? Com certeza. Lembrando, né, agora, há uma, né, se ele for lembrar da escada de Jacó aí, há muitos degraus ainda, mas todo mundo tem de evolução, esse é o consolo, né? Então a gente um dia vai saber, né? A gente vai ter todo esse conhecimento e trabalhar para isso, né? Né? E trabalhar para isso. Com certeza. Muito obrigada, Ana, foi ótima aula. Imagina. Pessoal, mais alguma questão? Né? Lembrando que é raro, né, gente? Como a Glaucia falou, não adianta terminar a nossa aula aqui e eu vou cair o espírito para ganhar bombom, por causa do Dia dos Namorados, tá? Não vamos fazer isso, tá? Isso o Erasto deve estar ocupado hoje. Trazer bombom, dói, imagina. Não é só por causa do Dia dos Namorados, vai aparecer um. Pode falar, Zé Roberto. Como eu não falei nada, eu vou falar para a Graça, que ela comentou, eu sou aficionado por ficção, né? Ela citou Star Trek, né? Jornada das Estrelas. Viu, Graça? Oi, tem uma fala do Geraldo Lemos, que ele fala o seguinte, né? Que Chico adorava Star Trek, que ele sempre quando ele ia de Belo Horizonte para Pedro Leopoldo, ele levava na época uma fita para o Chico assistir os novos capítulos do Star Trek. E que o Chico comentou com ele que o idealizador de Star Trek, lá, eu esqueci o nome lá do idealizador que criou, ele falou, Geraldinho, ele já conhecia tudo isso, então tudo que você falou do transporte lá que existia,
Diz que esse idealizador Faz sentido. já conhecia isso. Já Com tem, certeza. É, Isso faz tem todo o- sentido, faz. né? tem o vídeo do Geraldinho, do Geraldo Lemos, né? Que ele fala 1h30, ele conta isso do Star Trek, que o Chico adorava Star Trek. Que legal, eu vou procurar para ver. Pode procurar no YouTube que você. Eu tinha esse vídeo até outro dia. Se tiver, se eu achar, eu te mando. Tá certo. Era Obrigada. isso. Tchau. Obrigada, tchau. É bem provável mesmo, né? Faz sentido. Então, às vezes já descobri que nem toda ficção é ficção mesmo, né? Eu acho que toda ficção, na verdade, é aquilo ali que o Zé Roberto falou. A pessoa já Né? viu ou teve visão, né? Sei lá, em um sonho, igual vamos pensar no Dante, né? Exatamente. Porque com certeza tem que ter essa explicação. Tem um fundo aí de verdade, né? Tem, eu acho. Obrigada. Imagina, eu agradeço. Pessoal, já chegamos aí no nosso horário. Quem gostaria de fazer a oração final? Um voluntário só. Ninguém? Eu faço, Ana. Eu quem? Quem falou? Ilka. Pode falar, pode fazer, então, nossa oração. Então, com esse clima de harmonia, de muita aprendizagem, vamos agradecendo o nosso Pai Maior por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade. Obrigada, Senhor Deus, pelo estudo, por nos abençoar. E a espiritualidade amiga, que sempre está junto conosco, nos auxiliando, emanando boas energias a todos, nos instruindo nos estudos, e que a paz de Deus esteja com todos nós, dentro do nosso coração. Muita luz, muita paz a todos e uma boa noite de descanso. Que assim seja. Que assim Que seja. assim seja. Obrigada, Boa Que assim pessoal. seja. Boa noite a todos. Tudo de bom. Boa noite a Boa noite a todos. todos. Igualmente. Boa noite, Até gente. semana que Boa vem. noite.